Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 35 em diante. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. E eles responderam: Permita que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esse lugar pertence àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. E Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Que ele está sentado. Meus irmãos, essa é uma passagem muito clássica e muito apropriada para que nessa noite nós venhamos falar sobre esse assunto: compreender a lógica do reino de Deus. As tuas atitudes, as minhas atitudes, as nossas escolhas, elas sempre são determinadas por alguma lógica da sua vida. Qualquer atitude, por exemplo, se nós pegarmos o exemplo aqui da igreja, tem gente que acha que a lógica na cabeça dele, se ele chega atrasado na igreja, ele jamais pode passar pelo corredor e sentar aqui na frente. É uma lógica inconsciente que ele tem na sua mente. Então, a atitude dele leva ele a sentar mais atrás, para não atrapalhar o culto, para não chamar atenção e assim por diante. É uma atitude que se toma baseado numa lógica que ele tem inconscientemente. Quando a gente vai para a psicologia, a gente vai ver que a maioria das atitudes tem uma lógica por trás. Até mesmo os distúrbios emocionais, ele tem uma lógica por trás, às vezes da infância, às vezes da adolescência, mas tudo tem uma lógica que determina os comportamentos. Para que nós venhamos nos adequar à realidade do reino de Deus e vivermos realmente a proposta de Cristo para a nossa vida, nós precisamos entender e aceitar a lógica do reino de Deus para cada um de nós. Esse é um texto bastante interessante. Ele começa dizendo que Jesus e os discípulos estavam indo para Jerusalém. Se a gente olhar todo o contexto, você vai ver que Jesus já tinha feito muitos milagres, Jesus já tinha sofrido algumas tentativas de perseguição, né? Muitos já estavam querendo acabar com Jesus, e Jesus então já tinha falado para os discípulos o seguinte: olha, eu irei morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E todos sabiam que lá em Jerusalém ficava o núcleo, o ninho dos principais perseguidores de Jesus, os fariseus, os saduceus, os grupos daquela época, que queriam literalmente matar Jesus. E Jesus então caminhando com os discípulos, indo para Jerusalém, de repente, chega 2 deles, né, e Mateus diz junto com a mãe deles, né, chega Tiago, João e a mãe deles, para fazer um pedido para Jesus. Os irmãos já sabem que os discípulos esperavam que Jesus se tornasse uma autoridade terrena, um libertador terreno, e libertasse o povo, né, os judeus,
do cativeiro, né, de estar debaixo do jugo romano. Eles não viam a hora, né, de surgir esse Messias, que seria como um rei terreno, lutaria contra os romanos e libertaria o povo judeu. Eu imagino que naquela caminhada tinha muito discípulo pensando, ele disse que ele vai morrer, então vai ter uma guerra. E nós vamos entrar nessa guerra junto com Jesus. Mas ele disse que vai ressuscitar o terceiro dia. Então vocês imaginem isso, né? Eu imagino Tiago discutindo com João, imagine isso. Se ele vai ressuscitar, vai acontecer muito mais maravilhas. Nós vimos tantos milagres ele fazer, você imagina. Não tem como nós não levantarmos o império. Se quando ele multiplicou pão e peixe, né, o povo já queria colocar ele como rei, você imagina agora, ele vai morrer, mas vai ressuscitar. Vai surgir o império novo, o império dos judeus, e nós precisamos nos encaixar lá no topo. Nós precisamos estar uma à direita e outra à esquerda. Eu imagino eles conversando com quem? Com a mãe deles, que era uma das seguidoras de Jesus, e é unanimidade da maioria dos teólogos, que Tiago e o João, eles eram primos de Jesus. A mãe deles, Salomé, esposa de Zebedeu, era tia de Jesus. Provavelmente tinha uma intimidade muito intensa entre eles. Os teólogos, né, eles falam isso justamente embasado nas mulheres que estavam ao pé da cruz. Quando Jesus é crucificado, pelo menos a maioria ali dos evangelistas, 3 deles pelo menos relatam das mulheres e o nome das mulheres que estavam aos pés de Jesus. E daí a gente vai ver João, lá no capítulo 19, ele dizendo, perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, que era mulher de Clopas, e Maria Madalena. Você vai ver Mateus dizendo, muitas mulheres estavam ali na cruz, observando. Elas haviam seguido Jesus desde Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, que essa era a mãe de Jesus, Tiago e José eram irmãos de Jesus, e depois nós vemos então Marcos também dizendo, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago e José, mãe de Jesus. Todos os teólogos, baseados nesses textos, eles definem e concluem isso. Salomé era mãe de Tiago e de João, os apóstolos de Jesus, e consequentemente ela era a irmã da Maria, citada lá por João, entre essas mulheres que estavam à cruz. Consequentemente, o Tiago e o João eram então primos de Jesus. E eles então chamam a titia, né, que amava o sobrinho Jesus, para estar então ali, também ajudando eles a interceder. E eles chegam para Jesus e fazem um pedido, Jesus, quando chegares na tua glória, quando assumir então esse império dos judeus, lembre-se de colocar um à tua direita e outro à tua esquerda. O Tiago e o João, um de cada lado. E daí então, nós vemos Jesus, ele deixar algumas coisas bem claras, e o que ele faz questão de enfatizar é que a lógica do reino de Deus é totalmente diferente da lógica dos reinos do mundo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. A grandeza na lógica do reino de Deus é bem diferente da do reino do mundo. Versículo 42, 43 e 44, nós vamos ver isso. Jesus chamou e disse para todos os discípulos, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Quando nós olhamos então para os exemplos de Jesus, ele pega como exemplo os reinos do mundo, e se você pegar desde o início das civilizações, você vai ver que sempre foi assim. Os reinos do mundo, os maiores eram servidos pelos menores. Existia a aristocracia, existiam os reis, existiam os governos, e os escravos, empregados, a plebe servia a esses. Essa era a lógica. E quando nós olhamos justamente para os impérios todos, pode pegar desde o egípcio, sírio, assírio, babilônico, medos, persas, gregos, romanos, você vai ver que todos eles, essa era a lógica que existia. Uma hierarquia onde os menores serviam os maiores. E é claro, quando nós falamos do contexto do tempo de Jesus, nós estamos falando de Império Romano,
onde existiam milhões de escravos. Era uma sociedade escravatista, onde a questão de escravo era muito popular. Todos que tinham aí alguma condição tinham seus escravos, pessoas que viviam apenas para servi-lo. E daí agora os discípulos, eles imaginavam, que o Messias estaria liderando uma revolução, estaria surgindo o Império Judeu, e eles então teriam alguma autoridade. E também pensavam nessa hierarquia. Se um está do lado de Jesus, o outro do outro lado, nós vamos ter autoridade. Consequentemente, vai ter pessoas nos servindo. E Jesus joga um balde de água fria na ideologia de Tiago e de João, dizendo: olha, entre aqueles que querem me seguir, não é assim. Grandeza para o reino do mundo é o número de pessoas que te servem. Grandeza para o meu reino, para o reino de Deus, é em quantas pessoas você irá servir. Essa é a lógica do reino, e isso é o que nós precisamos aprender para as nossas vidas hoje. A pergunta de grandeza não é quantas pessoas te seguem ou te servem, mas quantas pessoas você está servindo. E isso acontece justamente quando nós colocamos o Senhor Jesus como o rei da nossa vida. E daí a gente passa então a viver conforme essa lógica do reino de Deus, pois a nossa grandeza, ela está relacionada com uma plenitude de vida, que é agradar o nosso Senhor, que é fazer a vontade dEle. Consequentemente, eu vou me sentir grande, eu vou ter essa grandeza quando eu sou obediente ao meu Senhor. Quando nós olhamos, irmãos, para essa lógica mundana, que faz parte de todas as civilizações, de todos os países do mundo, da nossa cultura aqui no Brasil, quando nós vamos um pouquinho mais fundo, nós vemos que ela tem suas raízes diabólicas. Tudo começa com um anjo rebelde, que não queria servir, mas que queria ser servido. Que depois na história deram o nome de Lúcifer, mas a Bíblia deixa claro, esse anjo que queria ser igual a Deus, mas que não entendia, que não compreendia a grandeza de Deus e nem a lógica do reino de Deus. Mas ele quis, então, a partir daí ser servido também, e não mais servir. E, consequentemente, ele trabalha na humanidade para que isso aconteça, essa inversão mude, a lógica mude. E a gente vai ver já no Jardim do Éden, ele fazendo a cabeça de Adão e Eva, justamente para que não precisavam mais estar abaixo de Deus. Vocês podem ser igual a Deus. E aí começa todo o erro. Consequentemente, nós vamos ver os filhos, Caim e Abel. Caim invejando Abel, justamente porque Deus se agradou mais da oferta de Abel. E assim, o seu egoísmo, porque ele que precisava estar em destaque, gera um ato de violência, uma reação pecaminosa. E quando nós olhamos todas as mazelas da humanidade, você vai ver que justamente são resultados da inversão de valores. As consequências dessa inversão, elas são drásticas, elas são terríveis, para o tempo passado e para o tempo de hoje. Por isso, semana que vem, nós vamos falar mais sobre esse assunto, sobre o egoísmo, que é algo que precisa ser superado para que nós vivamos a lógica do reino de Deus. Mas, desde sempre, quando nós olhamos para a história, isso vai ficar muito claro. A inversão, a confusão que se faz sobre essa lógica gera drásticas consequências. Basta você, talvez, tentar contabilizar o número de escravos que foram mortos, que foram abusados, que foram violentados. Basta você analisar todas as mazelas que acontecem na humanidade. É justamente por causa dessa inversão. Um querendo ser maior do que outro. Um querendo impor o seu poderio e fazer que os outros o sirvam. Isso, irmão, é muito perigoso, meu irmão, minha irmã, e nós vemos isso muito presente na sociedade de hoje. Uma tecla que eu tenho batido muito aqui nos cultos de ensino é para que nós venhamos fugir do egoísmo e do hedonismo, onde tudo gira em torno do nosso umbigo, tudo tem que ser feito para nós, para que nós venhamos nos dar bem, os outros é problema deles. Isso é uma lógica satânica, isso tem raízes infernais e nós precisamos nos livrar disso.
É só nós olharmos para o nosso governo, um governo que não exerce o seu poder em benefício do povo, mas a corrupção tem rolado solta nos nossos dias, né? Inversão de valores, é o reino do mundo, é o padrão do mundo, não o padrão de Deus. Você pode ver nas próprias empresas, né? As próprias empresas são assim. Você pode ver até, muitas vezes, dentro de algumas casas, de alguns lares, onde se entra no casamento para ser feliz. Ou seja, ele quer usar outra pessoa para fazer ele feliz. Ele não entra no casamento para servir, para fazer a outra pessoa feliz. E isso acontece também na igreja, meus irmãos. Nós hoje temos visto na igreja, de umas raízes tradicionalistas, querendo idolatrar algumas pessoas. E muitos confundem, muitos querem, não, eu preciso receber o título de pastor, eu preciso ser consagrado a pastor para que as outras pessoas me sirvam. Não entendeu que cada vez eu desço mais o degrau para servir. Não estou dizendo aqui que o pastor não deve ser respeitado e honrado, a Bíblia diz que sim, mas um bom pastor, ele sabe que quando ele passa de auxiliar para diácono, ele está descendo, de diácono para presbítero, ele está descendo, presbítero para evangelista, ele está descendo, até ser pastor, porque lá ele tem que servir muito mais do que estava servindo antes. Essa é a lógica do reino de Deus. Mas infelizmente, dentro da igreja, nós temos visto consequências drásticas dessa inversão e tem surgido aí as idolatrias gospel, onde nós colocamos pastores no topo, né, achando que são pessoas que merecem ser até veneradas. Nós vemos isso acontecendo com cantores. Se é qualquer um que está ali louvando ao Senhor de coração, né, a igreja parece estar fria, mas vem um cantor de nome, um que vendeu milhões de CDs, chega aqui e ele fala, e todo mundo, isso é idolatria. E nós temos vivido esses dias, hoje, na nossa geração. Por isso nós precisamos, meus irmãos, entender a lógica do reino. Ela é totalmente diferente da lógica do mundo. No mundo é assim. No mundo, aqueles que mais têm dinheiro se colocam numa posição de poder para realmente pisar nos outros e ter muitas pessoas o servindo. No reino de Deus, não. No reino de Deus, a gente sabe que nada pertence a nós, tudo pertence a Deus, tudo é dele. E tudo que eu obtenho, seja o meu dinheiro, seja o meu status, seja a minha influência, é para servir, é para ajudar, é para abençoar, é para fazer o reino de Deus prosperar. Essa é a lógica do reino de Deus. E que nós venhamos procurar essa grandeza, a grandeza da lógica do reino de Deus e não do reino do mundo. Nós vemos também, segunda coisa muito importante, que não apenas a grandeza do reino de Deus é diferente da grandeza do reino do mundo, como a abrangência do reino de Deus é também diferente da abrangência do mundo. No mundo nós temos uma lógica muito bem definida. A maioria servem aqueles que podem, que têm poder, aqueles que podem mandar. É assim que funciona. Ou seja, uns servem os outros. E geralmente esse servir está vinculado a algum interesse. Eu vou servir porque eu sou empregado, né? Eu tenho que fazer para ganhar o meu dinheirinho no final do mês. Mas na lógica do reino de Deus, a abrangência é diferente. No reino de Deus funciona da seguinte forma: todos servem todos. Não é uns servindo a minoria, é todos servindo a todos. Jesus disse assim no versículo 44, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Isso não é ser escravo apenas de alguns. Não é eu usar o meu conhecimento, os meus benefícios, aquilo que eu conquistei, para ajudar umas pessoas com quem eu me simpatizo. Esse irmão é gente boa, esse eu vou ajudar, aquele outro não, aquele eu não vou ajudar. Não é dessa maneira que funciona. Todos precisam servir a todos. Eu já falei para os irmãos, no exemplo de Jesus lá no lava-pés, Jesus sabia que o Judas iria trair, mas ele estava lá, lavando o pezinho do Judas, que era aquele que iria trair. Ele estava dando exemplo, se serve todos. Precisa ter um olhar de Cristo para a gente fazer isso.
para a gente abençoar até aqueles que nos odeiam. E Jesus, relembrando alguns ensinos atrás, ele já falou muito claro sobre isso, sobre nós praticarmos atitudes de amor até aqueles que nos odeiam. E Jesus ainda pega um pouco mais pesado, dizendo: olha, se você fazer bem apenas àqueles que te fazem bem, que virtude há nisso? Até o pior dos bandidos faz a mesma coisa. Você pode pegar aquele cara que você sabe que não presta, aquele cara que tem uma índole satânica. Se alguém faz bem para ele, você vai ver, ele tem os amigos que ele ajuda, está fazendo bem também para alguma pessoa. Jesus, ele também deixa bem claro, não é assim que funciona. Nós precisamos amar na prática todas as pessoas. E o servir também, nós precisamos servir a todas as pessoas. Isso aqui, irmãos, é algo muito importante nós entendermos essa abrangência do reino de Deus. Paulo, ele é aquele homem que é um exemplo para a gente, porque ele entendeu muito bem sobre isso, né? O carcereiro prende Paulo, provavelmente agride Paulo, considera Paulo como uma escória, e a gente conhece a história, né? Ele e o Silas, depois de ter apanhado muito, estão lá, cantando. De repente vem um terremoto, as cadeias são rompidas, milagrosamente todos eles estão libertos, mas Paulo diz: ninguém saia, porque nós vamos abençoar a vida desse cara que estava aí, cuidando da gente, que nos prendeu, que nos agrediu, nós vamos abençoar a vida dele. E quando ele vê que aquele homem que queria o seu mal, iria se matar, ele diz: ei, não faça isso, nós estamos aqui. E a Bíblia deixa bem clara que naquele dia a salvação entrou na vida daquele homem e para a família dele. Isso é um exemplo que Paulo nos dá. Quando nós pegamos alguns exemplos, e a história da igreja está recheada de exemplos de homens que entenderam justamente essa lógica da abrangência, que precisa beneficiar a todos. Nós vemos o Patrício. Ele foi um missionário fantástico do século IV, e Patrício, na sua adolescência, ele é raptado e é sequestrado por alguns vândalos, por alguns bárbaros da região da Irlanda, e ele fica alguns anos escravizado, sendo judiado, sendo explorado, né? Certo dia, já na sua juventude, Patrício consegue fugir. Ele volta então para Grã-Bretanha, para a Inglaterra, né? E lá, depois de um tempo, o Senhor vem trabalhando nele, e o Senhor faz um chamado para ele: Patrício, eu preciso que você volte para a Irlanda para levar a minha palavra. Aquele povo que escravizou, aquele povo que sequestrou ele, aquele povo que explorou. E Patrício, recebendo o amor de Deus na sua vida, ele vai. E ele faz um trabalho fantástico que até hoje, né, repercute na Irlanda. Ele começa a evangelizar várias tribos de bárbaros, principalmente focando na liderança, porque ele sabia que se os líderes aceitassem Jesus, o povo vinha, e houve conversões em massa na Irlanda, por volta do final do século IV e no século V, por causa de um homem que entendeu a lógica do reino de Deus. Uma lógica que nós devemos servir a todos, servir a todas as pessoas, até aquelas que nos fizeram mal. Nós temos um exemplo muito bonito também do missionário Steve Sant. Ele foi missionário junto com a sua família no Equador, na tribo dos Waodani. E quem viu aquele filme, o nome do filme é Terra Selvagem, você pode ter uma noção da beleza que é essa lógica do reino de Deus. Se você não viu, assista esse filme Terra Selvagem. O pai desse missionário, do Steve, ele vai com um grupo justamente para evangelizar uns índios que não tinham contato com o povo branco. E eles eram famosíssimos, essa tribo dos Waodani, pela sua brutalidade, pela sua agressividade. Eles literalmente matavam todos os seus inimigos. E se houvesse alguma coisa errada dentro da tribo, eles também matavam. Eles matavam todos. O pai do Steve, então, junto com a sua família, eles vão para fazer missões para esse grupo. Durante muitos e muitos anos, eles tentam mapear onde estão, e um dia, eles conseguem fazer o primeiro contato. Eles descobrem onde estavam aqueles índios, e eles fazem o primeiro contato. O resultado foi, à primeira vista, caótico, porque o missionário, o pai do Steven, ele é assassinado
por essa tribo, com mais uns 4, 5 missionários que estavam junto. A partir disso, nós vemos as mulheres, as esposas que ficaram viúvas, elas decidem fazer a diferença. E tinha uma menina daquela tribo, que ela foi raptada pelos brancos. E as mulheres ali, através daquela menina, aprenderam a língua e conseguiram levá-la para fazer contato. O tempo foi passando e, de repente, elas estavam no meio da tribo, falando do amor de Deus. O garotinho Steve, que tinha ficado órfão porque aqueles índios tinham matado seu pai, ele se torna o principal missionário daquela tribo. Ele leva a tribo inteira aos pés do Senhor. Os assassinos do seu pai se convertem a Cristo, porque um menino que a partir dos 9 anos entendeu a lógica do reino de Deus e abrangeu o serviço até para os seus inimigos. Irmãos, isso é fácil? Não é. É só quando nós colocamos o Senhor como rei da nossa vida. Se você olhar para a tua vida, se eu olhar para a minha vida, meus irmãos, quando alguém faz alguma coisa mal contra a gente, quando alguém fala da gente, quando alguém nos calúnia, a nossa vontade é pegar pelo colarinho. Quando o teu patrão te humilha, a tua vontade é revidar com o punho cerrado. Mas o Senhor diz, em vez de cerrar o punho, dobre os joelhos, lave os pés dele, sirva a ele, porque essa é a lógica do reino de Deus. E é isso que muda o mundo. É isso que muda o mundo. Então nós precisamos entender que a grandeza do reino de Deus, a lógica é diferente. A abrangência do reino de Deus, a lógica também é diferente. E daí nós podemos perguntar, ok, como nós podemos então viver na lógica do reino de Deus? E a única maneira de você conseguir viver na lógica do reino de Deus é seguir aquele que é o nosso referencial, é seguir a Jesus, é ser um discípulo de Jesus, é ser um talmidim, e nas pisadas de Jesus, onde ele marca os pés na areia, nós estamos pisando no mesmo lugar. Essa é a única maneira que nós vamos conseguir viver na lógica do reino de Deus. Versículo 45 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele é o nosso exemplo, e a gente precisa segui-lo. Jesus servia. Se você vê lá João 13, a cena do lava-pés, você vai ver em Lucas 22, Jesus servindo a mesa para os discípulos, ele mais uma vez dando uma lição. Vocês dizem que o mestre é que é servido, mas eu sirvo a mesa de vocês. Vocês precisam fazer o mesmo. Mas tudo isso, a gente precisa entender os ensinos de Jesus e ligá-los e conectá-los, porque ele não convidou ninguém para reinar, ele não convidou ninguém para ganhar. Pelo contrário, Jesus nunca nos enganou. O pseudo-evangelho que tem surgido nos dias contemporâneos é que nos engana, que diz que você vem para Cristo e é tudo oba-oba. Jesus nunca nos enganou. Ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que perder, olha só, aquele que perder a vida por minha causa, irá ganhar na lógica do reino de Deus. Mas na lógica mundana, meu irmão, na lógica do mundo, você sempre vai perder. Aos olhos das pessoas humanas, você está sempre perdendo, porque eles vão ver você como um cara humilhado, como um perdedor, como alguém que não sabe se impor e exigir respeito. A lógica do reino de Deus é totalmente diferente. E quando nós olhamos para Ele mesmo, para o nosso referencial, para o exemplo de Jesus, a gente vai ver o tempo todo, do início ao fim da vida dele, assim. Jesus era o único que poderia ter escolhido aonde nascer. Ele não escolheu um palácio, ele nasceu no meio dos animais, no estábulo. Jesus, ele poderia ter sido muito rico, com o seu nível de conhecimento e com a necessidade de mestres daquela época. Jesus podia ter sido muito rico, mas a Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça dele. Ele negou-se totalmente a si mesmo, e
o pior, a morte. Morreu como um bandido. Morreu como o mais miserável dentre os homens. Mas ele é o nosso referencial. E para que nós venhamos seguir a lógica do reino de Deus, nós precisamos seguir os passos dele. É aquilo que Paulo vai falar aos Filipenses capítulo 2, do 5 e 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Como que nós podemos, então, viver na lógica do reino de Deus? É deixando a mudança acontecer de dentro para fora. É mergulhar no rio, que é o Senhor. Deixar que esse amor, que é Deus, flua dentro de nós. E a partir desse amor, nós vamos conseguir andar na lógica do reino de Deus. Paulo, aos Efésios, capítulo 3, ele diz assim: dessa maneira habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, Jesus diz, Paulo diz, o que vocês precisam é conhecer o amor de Cristo. Não conhecer superficial, mas algo que realmente faça parte da vida de vocês, do coração de vocês. É experiência com Deus, é se apegar a Deus e deixar que Ele venha agir em vocês. Não tem como explicar isso, Paulo deixa bem claro, porque excede todo entendimento. Não tem como você compreender, na lógica humana, mas tem como você desfrutar, tem como você viver, e a partir disso fazer a diferença. Paulo, nos seus versículos todos, confirma o que ele viveu. Nós vemos na vida de Paulo o tempo todo, ele buscando servir a Deus, servindo ao reino de Deus, pelo amor que ele tinha às vidas. Da mesma maneira que nós estamos levando um balde de água fria, assim Tiago e João levaram. Mas eu louvo a Deus, porque o Tiago e o João, eles, lá na frente, eles compreendem a lógica do reino de Deus. Ali naquele momento, Jesus pergunta para eles, olha, vocês não sabem o que estão pedindo, porque justamente quando a nossa lógica está no mundo, a gente acaba pedindo muita bobeira em nossa oração. E Jesus muitas vezes precisa falar para nós, como falou para Tiago e João, vocês não sabem o que estão pedindo. E daí Jesus diz, vocês acham que pode beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Jesus estava falando da sua perseguição, do sofrimento que ele ia padecer, e os dois falam, sim, nós podemos, sem noção nenhuma, mas depois, quando eles compreenderam a lógica do reino de Deus, Jesus mesmo tinha profetizado, por certo vocês beberão, porque nós vemos que Tiago foi martirizado, e João, por mais que não tenha sido martirizado, padeceu muita perseguição, e foi isolado numa ilha que era para bandido, ou seja, eles também passaram por esse momento, mas Jesus deixa bem claro que ao sentar à sua direita e à sua esquerda, isso já estava determinado pelo Pai. Mas eu olho para a vida de Tiago e João e vejo que eles, depois da ressurreição de Cristo, entenderam essa lógica, tinha jeito para eles. Então, meu irmão, tem jeito para nós, tem jeito para que nós venhamos viver a lógica do reino de Deus. Tem jeito de nós superar o egoísmo, tem jeito da gente não viver na lógica do mundo, mas isso é quando nós abrimos o coração para Deus, deixamos Ele reinar. É aquilo que nós falamos, quando a identidade de um servo está na nossa vida, e a gente entende que Ele manda e nós obedecemos. Tudo isso vai acontecer quando nós colocarmos em prática o que Paulo escreveu lá em Romanos 12, a renovação da mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Enquanto nós não entendermos a lógica do reino de Deus, nós não vamos conseguir ser cristão verdadeiro, nós não vamos conseguir fazer realmente a vontade do Senhor se cumprir em nossa vida. E Paulo, ele deixa isso bem claro, lá em 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é
nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Há jeito para cada um de nós. Precisamos cada dia escolher ser servos de Cristo e vivermos na lógica dele. Oh, meus irmãos, eu oro para que nós venhamos a cada dia entender isso. Já vou finalizar, o tempo passou. Mas eu lembro que tudo isso não é algo que precisa ser forçado na minha e na sua vida, mas é o que João, ele escreveu lá no capítulo 15 do seu Evangelho. Quando nós estamos conectados na videira, é ali que nós vamos receber essa seiva do reino. E é aí que nós vamos gerar os frutos certos, os frutos que saem das raízes daquela videira. Vamos nos conectar à videira para sermos realmente embaixadores do reino de Deus e representar o reino dele aqui na terra. Amém? Vamos ficar em pé? Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos entender o que é ser servo, o que é servir, o que está, esse servir um ao outro, o ajudar um ao outro, cooperar um com o outro. E como foi terminada aqui a mensagem, para tudo isso nós só vamos conseguir fazer se estiver conectado, se estivermos conectados com Cristo, na oliveira verdadeira que é Jesus. Oh, irmãos, Ele é a oliveira verdadeira, nós somos apenas jambuzeiro bravos que fomos enxertados nessa oliveira e fomos enxertados através da hora que você aceita Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo perdão dos teus pecados, pelo sacrifício de Cristo. Você foi enxertado nesta oliveira verdadeira. Irmãos, e você pode dar muito fruto. Você pode ser como Ele é. Vamos orar uns 10 minutos, irmãos? Vamos pedir, Senhor, ensina-me a ser um servo fiel, uma bênção. Aleluia.